Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Te Perguntou. Eu sou o Greg Garcia. Eu sou Izzy Fairchild. E hoje nós vamos falar do novo filme do Ari Aster, Beau is Afraid. Beau tem medo. O Ari Aster, pra quem não sabe, é uma das novas promessas do terror. Ele tem parceria com a A24, ou a 24, a produtora. Os filmes mais famosos dele da última década são Hereditário e Midsommar, que foram alguns dos filmes de terror mais aclamados da última década, inclusive, que nós gostamos muito. Muito, dos dois. O filme conta a história do Beau, que é interpretado pelo Joaquin Phoenix. Ele é um cara meio paranoico ali das ideias e tá vivendo ali no meio do subúrbio. E ele recebe um comunicado e ele entra numa trajetória e numa jornada épica para encontrar a mãe dele. E não foi nada mais revelado publicamente sobre a história do filme, foi o máximo que foi divulgado para todo mundo. E o resto você só vai descobrir assistindo o filme, basicamente. Porque não vamos dar spoilers aqui. Are you at the airport? I'm on my way. It's not safe, is it? What do you think I should do? I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. Pra começar a falar da parte técnica, vamos começar pelo elenco. Eu acho que as atuações foram extraordinárias. O Joaquin Phoenix tá maravilhoso. Ele tá, não vou dizer no ápice da carreira dele, porque ele sempre tá no ápice da carreira dele, na minha opinião. E ele emagreceu e engordou pra fazer esse filme num estralo, assim. A gente vê que ele tá fazendo a sequência de Joker e ao mesmo tempo ele faz esse filme onde o Beau, ele é bem mais gordo do que o Joker. E eu acho que, de certa forma, é um trabalho muito difícil você engordar e emagrecer tão rápido assim. E ele ainda assim consegue ter esse trabalho com ele mesmo, de corpo. Mas não só isso, o desenvolvimento dele como um personagem que vai de uma pessoa com problemas psicológicos pra uma caricatura também. Ele consegue desenvolver isso muito bem. O desespero do Beau, pra mim, é o que guia muito o filme. São os momentos que eu fico mais asfixiada, mas pra mim a melhor participação de todos é da Patti LuPone, que faz a mãe dele, que faz a Mona. E ela é uma atriz que vem da Broadway e é maravilhosa, é uma das minhas atrizes da Broadway favoritas. Além disso, a gente tem um menino que, calma aí, eu vou precisar olhar no celular, que se chama Armin Narapatin. Ele é um menino de CGI. É o menino IA que o menino IA. feito pro filme. O menino IA existe ou a mídia só quer fazer com que a gente acredite que ele existe? Não é possível. Esse menino não pode ser real, gente. Eu via ele no cinema e real. Ele parecia um CGI, o rosto dele parecia que era o rosto do Joaquin Phoenix no corpo de uma criança. Não é que ele parecia o Joaquin Phoenix, é que ele parecia muito plastificado, parecia que ele era outra pessoa diminuída. Pra parecer que era o Joaquin Phoenix, até porque eles estão vendendo a atuação desse menino como se fosse o Joaquin Phoenix nos cartazes, então tudo muito estranho. Quando ele apareceu na Premiere foi bizarro. A gente ficou, esse menino existe. E aí ele começou a ir em vários eventos e eu, gente, esse menino tá em vários lugares, não é possível, ele existe. Ele não é CGI, ele não é inteligência artificial. Me expliquem de que espécie ele é. Talvez ele seja irmão da Renesmee de Crepúsculo. Os dois parecem que vão ter o rosto derretido a qualquer momento. Sim. Parece que não tá preso na cara deles o rosto. É muito estranho, muito desconfortável. Quanto ao elenco, eu acho que todo mundo entregou o que tinha que entregar. O Joaquin Phoenix sempre tá muito bem nos filmes que ele faz. Ele é um tipo de ator que se entrega e nunca tá na zona de conforto. Ele sempre apresenta alguma percepção nova de alguma coisa, sabe? Você diferencia os personagens dele de um filme para um outro de uma forma que você nem precisa se esforçar, e aqui não é diferente. Sobre os aspectos técnicos, eu acredito que o Ari Aster conseguiu também entregar algo que esteticamente agrada muitos olhos. É perceptível que esse filme foi o maior orçamento da A24, pelos set pieces, pelos momentos onde o filme brinca com mídias, porque tem toda uma sequência no filme que está inclusive no trailer, onde mistura live action com animação. Uma animação meio aquarelada, onde ele também usa rotoscopia, então é muito inventivo, muito prazeroso de ver. Ele mantém essa consistência estética e visual durante o filme inteiro, então ele é um filme muito bonito, assim, de se olhar. Agora, existem cenas em que o filme é completamente sujo, em que ele é quase uma parte do movimento grunge ali,
porque ele é nojento, ele tem esse aspecto muito urbano. Inclusive, eles fazem esse povoamento onde ele mora num local que tem muitas pessoas em condição de rua, com muita violência no local. Você vê as pessoas se matando ali pra tentarem estar dentro dessa sociedade, tentar sobreviver dentro disso. E isso já é asfixiante por si só, isso não é um spoiler, está no começo do filme. A sequência que o Greg falou em que ele usa rotoscopia, ele também usa elementos teatrais, de fato, coisas feitas de papelão, claramente, alguns detalhezinhos de papel, coisas que a gente utilizaria pra montar um cenário de uma peça infantil, mas ele faz isso ser glorioso no cinema, isso ser gigante nas telas. You will walk many miles. Dozens will become hundreds. Hundreds will become thousands. Your adventures will continue for years and years. I just need to get home. I know. Sobre a narrativa, existem algumas coisas sobre o Ari Aster que me incomodam, apesar de eu amar o cinema dele. Eu sinto que a assinatura dele tá muito presente ali, ele tem essa coisa de estranheza, de colocar muitos elementos ao mesmo tempo, e ele normalmente consegue desenvolver bem, mas eu sinto que sempre fica faltando desenvolver algo. Ou eu não peguei, ou está faltando algo ser desenvolvido. Os 2 primeiros atos, eles se desenvolvem muito bem, mas quando chegou no terceiro, caiu muito pra gente, porque... Pra mim, foi porque aconteceu o que eu disse que me incomoda sobre o Ari Aster. Ele colocou um elemento ali só por estar ali, só pra causar desconforto e estranheza, mas sem nenhuma real intenção. E isso pra mim é uma falha. Eu compactuo, eu acho que o primeiro ato do filme é o melhor. Começou, eu tava até engajado, muito essa coisa do sufoco. O filme te situando e estabelecendo a paranoia do personagem principal e ele passando por situações muito sufocantes mesmo, muito agoniantes. Então começou, a gente tava super dentro da pira do Ari Aster. Só que quando ele começa a fazer a jornada dele de fato, de ir até a casa da mãe dele, o filme começa a ficar moroso, começa a ter muitas metáforas, muitas simbologias. É um filme cheio de símbolos. É aquele tipo de filme que muitas coisas não vão ficar claras a primeira vez que você assistir. Também não sei se numa segunda assistida também vai ficar claro, porque ele não faz questão de explicar nada. Talvez também a gente não faça questão de assistir 3 horas de filme de novo, porque dá pra sentir. São 3 horas de filme ali, precisa de um certo investimento seu pra aguentar um pouco as 3 horas, porque não é um filme muito dinâmico também. Isso talvez eu discordo. Lá vem. Eu sinto que o filme é muito dinâmico, mas eu sinto que esse dinamismo misturado com o sufoco, ele vai te deixando asfixiado e tem uma hora que você só quer que o filme acabe. Porque tudo bem, é um filme de terror, a tendência é ser asfixiante, mas chega um momento que você quer falar, quero respirar, por favor. Tem alguns plots também que são jogados, que eu acho que não são inclusivos na narrativa, que só levam ele a sair daquele lugar pra chegar até a casa da mãe, mas que é totalmente dispensado. Alguns personagens que aparecem que não tem função alguma no futuro da história. Ele tenta introduzir elementos de road movie, ele passa por vários cenários, por personagens. Com certeza o Ari Aster tinha 100% de controle do que ele estava querendo contar, do que ele estava querendo fazer, mas é como você disse, em muitos momentos parece que não acresce, não agrega a narrativa, é como se fosse um filler mesmo da história principal. Como se estivesse ali por estar, e como a gente falou, demorou 3 horas de filme, então eu acho que os elementos aqui deviam ser muito importantes, todos eles. E não foram poucos, tiveram vários elementos que eu senti que foram jogados, vários personagens que eu senti que estiveram ali e depois não tiveram função alguma pro filme. Tem momentos que são memoráveis nesse filme, sim, especialmente ali do meio pro final. Tem uma cena que o cinema inteiro tava reagindo bastante, a gente foi numa sala cheia. Que inclusive tinha uma pessoa que estava incomodando muito. Se você estiver vendo esse vídeo, pare de rir em cenas inconvenientes em que ninguém está rindo e que são um problema social. Gente, saiba rir nas horas apropriadas de um filme. Não adianta você estar desesperado para rir em tudo que o filme te oferece, porque vai ter uma hora que vai incomodar o seu coleguinha do lado. E foi exatamente o que aconteceu. A gente não teve uma experiência cinematográfica muito boa por causa desse cidadão, certo? Eu sinto que talvez isso esteja afetando nossa crítica também, porque a nossa experiência cinematográfica, em momentos em que a gente tinha que estar tenso, nervoso e desesperado porque algo aconteceu, a gente ficava bravo. Exato. Porque ou distraído.
ouvido, porque do nada eu estava ouvindo mais a voz de uma pessoa gritando muito grave no meu ouvido do que a voz do Joaquin Phoenix. Eu não sabia o que sentir. Ela queria rir e expressar a reação dela pra todo mundo. Queria rir mais alto que o filme. Foi difícil. Mas no fim eu senti que Boys Afraid foi uma experiência diferenciada. É um filme original, se você parar pra pensar. É um filme autoral. Eu acho que foi um retrocesso comparado à filmografia dele. São símbolos que no roteiro, no filme, devem ter feito muito sentido, mas na prática ficou muito jogado, tudo deve ter algum significado. Por exemplo, no final acontece uma coisa grotesca, é chocante de certa forma, mas não fica claro o porquê de ser de tal forma. É só um pouco escatológico e um pouco sem sentido. Não ficou claro pra mim até agora o porquê de colocar símbolos como aquele nesse filme. Só me pareceu de mau gosto, assim, sinceramente. Sim, mas eu tenho muito a elogiar em relação à construção dele psicanalítica a respeito do Bo e da Mona como mãe e filho, e da relação dos dois como uma relação controladora, como uma relação de poder, onde existe uma hierarquia ali muito clara, e a Mona, ela não mantém só uma relação de poder com o Bo, ela mantém uma relação de poder com todos ao redor dela, que vai ser explicada ainda, e eu acho isso delicioso de se assistir, eu acho muito bem desenvolvido. Eu gostaria muito de ouvir um psicólogo, um terapeuta falando disso, porque eu acho que seria muito interessante descobrir quais partes freudianas, lacanianas ele usou pra construir essa narrativa, que realmente nessa parte, nesse conjunto, essa dupla funciona, tem química. Você sente que houve um embasamento científico ali, uma pesquisa pra estar fazendo esse roteiro, e eu sinto que essa é talvez a melhor parte sobre a narrativa. Eu sinto que aqui ele traz muito da estética, e a estética é impecável. É um deleite, tecnicamente falando, mas narrativamente falando, poderia ser muito melhor com o que ele tinha em mãos. É uma coisa promissora, mas que não chega lá. Você identifica a assinatura do diretor, não é algo assim, não vou ver os próximos filmes do Ari Aster. Muito pelo contrário, eu acho revigorante você assistir um filme de um diretor que emprega a assinatura dele no que você está assistindo. E isso, por si só, já é válido. Eu acho que é um filme que teve muito potencial, esteticamente ele é belíssimo, mas no que ele estava querendo contar, né, na história em si, eu acho que ele bateu na trave. Ele falha o que ele se propõe. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Nós tentamos nos organizar para que a gente tenha um vídeo por semana até o final de maio. Espero que vocês continuem acompanhando. Para isso, ativem o sininho. Se vocês não são inscritos, se inscrevam. Comentem o que vocês acharam de boa, o que vocês esperam. Falem se vocês sabem o que tá incomodando a gente, porque a gente tá tentando não dar spoiler. Compartilhem com os amigos. Nossas redes sociais vão estar aqui embaixo. Ficamos por aqui hoje. Beijinhos e até a próxima.